Olá pessoal, boa noite. Esse é o nosso primeiro podcast. Boa noite. Estamos aqui hoje para conversar com a Renata Carrara, para quem não conhece. Ela é uma das sócias da Santa Evita e desenvolvedora do Instituto Santa Evita, uma plataforma de cursos online. E a gente organizou esse podcast hoje para conversar sobre os primeiros passos para quem está querendo ingressar no mercado da estética. Então, Rê, diga aí para mim, pro povo, qual foi a primeira coisa que você fez quando você começou na estética? Tipo assim, você começou e falou assim, nossa, o que eu vou fazer? Qual foi a primeira coisa? Então, aí que tá, né? Essa é a pergunta que eu acho que é muito comum em todas as pessoas que acabam de se formar, o que eu vou fazer, né? Para que rumo eu vou tomar, que segmento eu vou seguir. E eu acredito que isso a gente vai ficando um pouco mais claro com o tempo, né? Conforme a gente começa a executar, pôr a mão na massa, tal coisa eu gosto mais, tal coisa eu gosto menos. Mas acho que a primeira coisa que eu fiz foi entender um pouco do mercado da estética, né? Ver as possibilidades que ele poderia me proporcionar e tentar me identificar um pouco mais com algumas coisas, um pouco menos com outras coisas e dar o start, começar a pôr a mão na massa e trabalhar. A primeira coisa que você acha mesmo é conhecer o mercado. Com certeza. Quem entrar de cata-cavaco não vai dar certo. Vai penar. Vai penar, beleza. Mas assim, todo começo a gente sabe que é difícil, né? E se você se recorda de alguma da sua primeira dificuldade, você fala assim, nossa, agora que você falou, nossa, eu não esperava por essa, foi muito mais difícil do que eu imaginava. A primeira coisa que você pudesse falar assim, fechar seus olhos agora e falar, olha, eu lembro que foi isso. Bom, eu não me recordo de um grande episódio que marcasse, né, muito essa minha trajetória, justamente por isso. Eu sempre tive um planejamento muito bom de tudo que eu queria fazer, qual seria o caminho que eu ia traçar até chegar, né, nesse objetivo. Por isso que eu acho muito importante a gente ter o total conhecimento daquilo que a gente quer atuar, para que não ocorra isso. É óbvio que alguns imprevistos, algumas coisas aí no meio do caminho acontecem, mas eu não me recordo de algum acontecimento que ficou marcado assim na minha trajetória, sabe? Entendi. Não consigo lembrar, não. Se Se eu lembrar, eu conto. Tá, mas uma dificuldade extrema, você... Eu acho que a dificuldade maior no início é cliente, né? Cliente, a gente quer ter cliente e no início a gente não é conhecido, a gente ainda não tem nome e é passinho de formiga. Então eu acho que a maior dificuldade no início é lotar a agenda, cliente, mas tudo foi indo no tempo certo. Então eu acredito que caminho faz bem. parte, né? É isso aí. Isso aí vai acontecer com todo mundo e é isso. Agora um assunto muito polêmico, acho que é mais polêmico que uva passa no arroz ou não. Marlene Matos está atacada. Essa é a Xuxa ali. Idiota. Fazer ou não fazer pacote? Essa é uma dúvida, assim, acho que é o carro-chefe. Todo mundo que está começando, que nos aborda assim, na Santé, pergunta muito, será que eu começo fazendo pacote ou não? O que você acha? Você acha que é furada? Você acha que não? Então, eu particularmente, na minha clínica, eu gosto de trabalhar bastante com pacote. Primeiro que é uma forma de você segurar o seu cliente, né? Você já vende um pacote para ele, então a probabilidade de você fidelizar aquele cliente é um pouco maior, né? E eu gosto também de dar algum benefício para o paciente que fecha pacote. Então, o meu cliente, a gente vai fechar um pacote de drenagem linfática. Eu sempre dou um presente, eu dou um brinde, eu faço às vezes um valor diferenciado em pacote. Então, a minha teoria aqui na clínica é que realmente o pacote funciona, sempre deu certo. E muito importante, que eu acho que todo mundo já passou por essa dificuldade, às vezes cliente que fecha pacote e por algum motivo interrompe o tratamento, né? Nossa, mas ficaram 4 sessões ainda para eu fazer do meu pacote, ela te procura 1 ano depois para fazer as 4 sessões que ficaram no seu pacote. Então, o contrato
contrato, né? Dá prazo para finalizar o pacote, né? O prazo ali vão ser 6 meses para você estar executando todo o seu pacote, né? Não trocar sessões, colocar tudo isso já no pacote, eu acho isso de extrema importância. Eu já vi muitas pessoas relatando também, quem vai começar com depilação a laser, a LED, se faz pacote ou não. E uma coisa que eu tenho visto bastante, que é complicado, porque às vezes a pessoa já terminou, às vezes o pelo já foi eliminado, sim, né? Sim. E aí a pessoa ainda tem mais 3. O que eu faço agora? Exatamente. Então é bem complicado. Eu acho que no laser, né, aqui na clínica, a profissional que executa o laser não sou eu, mas eu vejo que ela acha mais vantajoso fazer sessão avulsa no laser, justamente por isso que você está falando. Ou talvez pensar na possibilidade de fechar pacotinhos menores, né? Vamos fechar 5 sessões, aí se houver necessidade faz mais 5, talvez trabalhar dessa forma no laser, eu acho que seria mais interessante. Entendi. Você acha que o que te levou a chegar até aí foi disciplina ou motivação? O que você acha? Eu acredito que os dois, né? Eu acho que tanto a disciplina, eu ter os objetivos que eu sempre almejei como prioridades na minha vida, e sem disciplina a gente não chega, né, em lugar nenhum. E qual foi o outro? A motivação. A motivação. E motivação também, né? Eu acho que as duas coisas caminham juntos. Não tem como a gente ter disciplina se a gente não tem motivação, né? Então, o ponto principal é a gente ter sempre ali na nossa mente aonde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo final, e ir com foco, com objetivo, e as coisas vão dar certo, com certeza. Já aconteceu alguma vez, assim, de algum paciente seu esperar por um resultado irreal, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente é bombardeado por uma série de photoshops, né? Assim, as pessoas, elas colocam na cabeça, eu quero aquela barriga, eu quero aquele corpo, e às vezes isso a gente sabe que é inalcançável, né? Com certeza. E aí algum paciente seu chegou assim, olha, esperando um resultado dessa forma, e você recebeu isso, como que você lidou? Já aconteceu? Acontece muito, né? Sempre acontece, sempre é engraçado que hoje é muito comum as pessoas terem essa distorção de imagem, né? Da mesma forma que vem pessoas esculturais com o corpo perfeito, que na hora da própria anamnese, avaliação, né, exame físico, você olha e eu como profissional tenho um olhar clínico crítico pra caramba, eu sou muito crítica comigo, e eu falo, caramba, mas o que essa paciente quer? Ela tá tão perfeita, ela tá tão bonita, e assim, e já a pessoa que às vezes está com sobrepeso, está um pouquinho acima, e ela chega na avaliação e a queixa dela já nem é tanto a barriga, então tem essa questão da distorção de imagem, e muita gente quer a mágica, né? Que é aquela coisa que a gente sabe que não vai acontecer, que a gente não tem como prometer para o cliente entregar aquele resultado para ela. E isso é muito realista, né? Tentar trabalhar com a verdade, olha, isso é impossível, mas a gente vai conseguir melhorar isso, a gente vai conseguir melhorar isso, porque não adianta você gerar uma expectativa muito grande e o teu cliente não ter aquele resultado na qual você está prometendo, e depois tudo vai por água abaixo. Ele não vai querer mais voltar no seu consultório e muito menos fazer outra coisa com você, né? Então, trabalhar com a verdade, ser muito sincero. Já tive casos de pacientes que me procuraram e pós-bariátrica, por exemplo, que tinha aquele excesso de pele muito significativo, que era indicação cirúrgica, de eu virar e falar para ele, olha, não tem recurso que a gente vá conseguir resolver a sua queixa. Então, te oriento a procurar mesmo um cirurgião plástico depois da sua cirurgia. A gente dá seguimento com as drenagens, né, com o pós-operatório, mas nem sempre é possível trabalhar a queixa do cliente. É raro, porque hoje a gente tem muito recurso, né, muita tecnologia, mas acontece sim. Mas assim, já chegou um paciente para você e falou assim, olha, eu esperava que fosse assim e não foi. Aconteceu assim? Aconteceu como sim. Você conseguiu? Bom, eu acho que isso acontece muito em tratamentos estéticos corporais, né? Porque, como eu falo isso muito para os meus pacientes, 50% é a gente e 50% é o cliente. Então, eu não sei o que o paciente faz em casa, eu não sei qual é a rotina dele, eu não sei se ele segue à risca tudo o que a gente realmente orienta, né?
Então, quando aconteceu esses episódios comigo, eu tentei averiguar, né? Tentei questionar, você fez tudo certinho, seguiu dieta, atividade física, e fica naquelas, a gente não sabe se a pessoa tá falando correto, né? Tá passando pra gente a verdade. Mas é muito difícil você não ver nenhuma melhora, né, diante de tecnologias tão boas. Então você sabe que alguma coisa o paciente está fazendo de errado. Sim. Né? Então eu tento contornar a situação, né, mostrando para ele que ele não fez o que ele deveria ter feito. Exatamente. E conta pra gente, já teve alguma situação embaraçosa, assim, você passou por algum paciente, você falou assim, gente, não é possível, tem alguma câmera aqui, é pegadinha, o que tá acontecendo? Alguma coisa que você fala assim, não é possível, cara, que isso tá acontecendo comigo, e como que você saiu da situação? Já aconteceu? Ah, já aconteceu, né? O povo gosta da fofoca, bem, pode contar. Então, teve no início da minha profissão, eu já... Ai, gente, até dá até vergonha de falar, mas são coisas que acontecem, né? Eu comecei a... Certeza que alguém peidou. Não, tem essa também. Eu estava fazendo um pós-operatório e tava lá com o ultrassomzinho de 1 MHz e tava, né, fazendo ele anti-inflamatório, e a paciente lá deitadinha, e quando eu olhei a máquina estava desligada, não estava fazendo nada. Acontece. Aí, o que eu fiz? Eu não quis que ela percebesse que eu tinha feito isso, né? Aí vamos supor que eu ia gastar ali 5 minutos, eu gastei 10, né? Porque 5 estava desligado e 5 depois eu liguei o equipamento, mas eu consegui contornar e ela não percebeu, graças a Deus. E isso, nossa, essa vez eu ficava me culpando, eu falava, gente, como que eu faço a máquina desligada do paciente, né? Que coisa absurda, mas aconteceu, enfim. E do punzinho já aconteceu algumas vezes. E assim, isso é uma situação bem constrangedora para mim e pro cliente, né? Você finge que você não escutou e aí você raspa o pé no chão pra fazer um barulhinho parecido com o punzinho. Fica mais constrangido que a pessoa que soltou, né? Fica. E aí sobe aquele cheirinho, você finge que você não tá sentindo. Mas faz parte, gente, acontece, e tenho certeza que muitos profissionais já passaram por isso. Com certeza. Ô Rê, e digamos assim, que você não trabalhasse com a estética hoje em dia, se fosse uma fisioterapeuta da parte de reabilitação, né, e outra coisa, se você fosse passar para a estética, você faria alguma coisa diferente ou faria a mesma coisa do início? Hoje em dia? Tendo o conhecimento que você tem, você, querendo ou não, você começou já na estética de cara, né? Quando você iniciou a carreira de fisioterapeuta. Estamos falando hoje em dia, se você já como fisioterapeuta, já com uma cabeça que você tem, já tendo galgado todas o que você galgou até aqui, né? De ter sua clínica e tudo mais. Você faria alguma coisa diferente? Faria. Eu acho que eu fui me preocupar com a parte da gestão da minha clínica um pouco tardio. Eu comecei trabalhando e não tinha, né, uma gestão da clínica, era eu por eu mesma, né, não tinha nenhuma gestão, nenhuma. E eu acho que às vezes eu errei um pouco nesse quesito, mas era por não saber fazer gestão. Então eu acho que as pessoas que têm oportunidade de às vezes fazer um curso online, ter essa troca com profissionais que já estão na área há mais tempo, para ter essa parte de gestão, esse plano aí de trabalho, antes de começar, eu acho que ela sofreria menos. Né? Inclusive essa questão de gestão a gente conversa bastante, né? Como eu disse no início, a gente tem a plataforma Instituto Santa Evita, lá nós vamos ter curso de gestão especificamente para o pessoal da área da estética, né? Que o Michel é um dos sócios da empresa e ele tem bastante expertise nessa área e vai ajudar bastante, né? A profissionais que estão começando, sem dúvida. Com certeza. Eu falo também dessa parte de transição que é muito engraçado, né? Para quem não me conhece, eu sou advogada, né? A Rê sabe. E entrei na Santé sem saber nada da estética, né? Absolutamente nada. Zero. Não sabia o que era ultrassom. Não. Eu perguntava você o que é ultrassom, o que é ultrassom, o que é radiofrequência,
que é, na verdade, que é natural uma pessoa leiga não saber. Nada, zero. Então, E eu digo por mim, assim, que, né, se eu fosse entrar hoje em dia, eu faria a mesma coisa que eu fiz. Foi começar a estudar do básico, mercado. né? Exato, e entender o meu nicho. Porque a gente foi buscar os profissionais da estética, as dores deles, o que eles gostariam de trabalhar com as tecnologias, e assim eu fui entendendo, né? Então, é perfeitamente possível você migrar, né? Sair do que você faz atualmente para ir para outro ramo, desde que você se intere do mercado que você atua, né? Com certeza. Inclusive, para quem não sabe, quando a gente comprou as nossas primeiras máquinas, uma delas era muito grande, né? É o Multishape. E essa aqui grávida, com barrigão gigante, carregava a máquina para cima e para baixo. E ela no morro, nós duas segurando a máquina. Segura, vai cair. Falei, Renata, se a gente derrubar essa máquina, a empresa vai acabar. A máquina não estava paga, pandemia, nossa, você lembra? Jesus, compramos a nossa segunda máquina, deu 15 dias pandemia, fechou tudo. Putz, e agora o que a gente vai fazer? Como é que nós vamos pagar? Deu. Dá até batedeira. Eu grávida, já tinha um filho pra criar. Não, só confusão. Só rolo. Mas no fim dá tudo certo, né, Ju? Certo, com certeza. E é isso. É isso. É isso. Então, a gente vai ter esses podcasts, né? De forma recorrente, a gente vai avisando vocês, mas é mais uma bate-papo. E né? assim, eu acho legal também se o pessoal puder mandar alguns assuntos que gostaria que a gente falasse, que gostaria que eu falasse, ou só a Júlia falasse, porque pra gente entender um pouco a necessidade também de vocês e tá fazendo, né, podcasts e vídeos, conteúdos com sentido, né, que esteja agregando na vida de cada um de vocês. E que façam vocês serem profissionais diferenciados no mercado. Com certeza. Né? Obrigada, Rê. Eu que agradeço. Obrigada, tchau. Boa noite. E até a próxima.